Boa tarde. Na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre especiação. Sou a professora Conceição Mendes, da disciplina de ciência. Vamos iniciar a nossa aula lembrando um pouco sobre o conceito de espécie. Espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Em outras palavras, nós vamos observar que a espécie pode ser definida como um grupo de populações que estão potencialmente isoladas reprodutivamente de outros. Nós temos um exemplo aqui que mostra um gato e um cão. Nós vamos observar que esses dois animais, eles não podem se intercruzar, logo eles são de espécies diferentes. Vamos ver um pouco do conceito de especiação. Especiação é o processo de formação de novas espécies de seres vivos. A especiação refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral. Esse processo pode ocorrer por vários fatores, entre eles nós temos o isolamento geográfico e a redução do fluxo gênico. Especiação por isolamento geográfico. Populações podem ser fisicamente separados quando o seu habitat original torna-se dividido, como por exemplo, quando novas barreiras de terra ou de água se formam. Como existe uma barreira geográfica entre as populações, elas não se cruzam. Desta forma, com o tempo, ocorrerão o isolamento reprodutivo e o surgimento de novas espécies. Nós temos aqui um exemplo de especiação por isolamento geográfico. Vamos observar que inicialmente temos uma população de besouros, que é separada por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica aí, observe que é um rio. Com o passar do tempo, essas populações, elas vão adquirindo características diferentes, não sendo mais capazes de se intercruzar e vão formar novas espécies. Nós temos agora especiação por redução do fluxo gênico. A especiação pode ocorrer mesmo em locais onde não há uma separação espacial entre os indivíduos de uma população. Em uma população que ocupa áreas grandes, por exemplo, pode ocorrer uma redução do fluxo gênico, como consequência da reprodução que ocorre apenas entre grupos que vivem próximo. Com o tempo, as diferenças acumuladas podem incentivar a especiação. Nós temos, neste caso, este exemplo que eu postei aqui, que eu coloquei para vocês, nós temos uma espécie original e vamos observar que após muitas gerações, nós temos espécies filhas com híbridos. Vamos observar que, como a população de besouros é grande, os grupos se cruzam com os besouros mais próximos deles, reduzindo o fluxo gênico e favorecendo a especiação. Nós temos agora o isolamento reprodutivo. O processo pelo qual membros de duas populações são impedidos parcialmente ou totalmente de se cruzarem ou de gerarem descendentes férteis, sendo este um dos principais fatores que estabelece o surgimento de uma nova espécie. Nós temos os tipos de isolamento reprodutivo. O isolamento de habitat,
é quando as duas populações se encontram em habitats diferentes, mesmo que na mesma região. Nós temos como exemplo aqui, em condições naturais, leões e tigres, eles não se cruzam por viverem em habitats diferentes. Nós temos isolamento reprodutivo sazonal, quando a temperatura de acasalamento de duas populações ocorre em estações diferentes. Por exemplo, que nós temos rãs que vivem em um mesmo habitat, mas não se reproduzem na mesma época. Nós temos isolamento sexual. Indivíduos de uma determinada espécie não apresentam atração sexual por outras espécies de modo geral. Exemplo, o canto dos pássaros macho ou seu comportamento sexual durante a temporada de acasalamento é atrativa apenas para as fêmeas de sua espécie. O isolamento mecânico é quando os órgãos sexuais de duas populações não são complementares, o que impede a cópula ou transferência de gameta. O exemplo que nós temos é um angiosperma pode não germinar o tubo polínico no estigma de outra flor. Temos isolamento gamético, ocorre uma incompatibilidade entre os gametas de espécies diferentes. Nós temos a inviabilidade do híbrido. Híbridos gerados a partir do cruzamento de duas espécies não são viáveis e morrem ainda na fase embrionária ou poucos dias após o nascimento. E nós temos a esterilidade do híbrido. Híbridos estéreis são gerados e produzem gametas inviáveis ou não funcionais. Um exemplo bem conhecido que nós temos, a mula ou burro, cruzamento entre o asno e a égua, que é estéril e não consegue se reproduzir. Obrigado pela atenção, bons estudos